E aí, galerinha, aqui é o professor Ícaro, aulazinha de biologia, a segunda parte da nossa aula de ecologia, as relações ecológicas. No vídeo anterior nós falamos sobre as relações ecológicas intraespecíficas e na aula de hoje vamos falar sobre as relações ecológicas interespecíficas, ou seja, as relações que acontecem entre seres vivos de espécies diferentes. Então vamos lá. Vamos falar sobre relações entre duas espécies diferentes. As principais relações ecológicas interespecíficas são a competição, né? Assim como também a competição intraespecífica, também tem a competição interespecífica, né? As interações tróficas, que são a herboviria, a predação e parasitismo, a gente vai ver cada uma separadamente, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Então na aula de hoje, pessoal, nós vamos ter que sair sabendo daqui, em cada relação, qual é o ser vivo que é favorecido, qual é o ser vivo que é prejudicado, certo? A gente tem que ter esse enfoque aí para estudar a relação, como uma relação, né? Possa ser que alguém saia perdendo, possa ser que alguém saia sendo favorecido ou que os dois sejam favorecidos. Então a gente tem que ficar atento a isso aí, tá certo? Então vamos estudar cada relação dessa daí separadamente para nós fazermos os nossos julgamentos sobre cada um. Primeira, competição interespecífica, a gente já até estudou um pouquinho o princípio de Gauss, a gente já viu no vídeo passado. O princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva, né, que fala sobre quando duas espécies convivem em um mesmo ambiente, né, com um nicho ecológico muito parecido com o da outra espécie, o que é que vai acontecer com as duas? Vamos lembrar, o que é nicho ecológico? É a forma de viver do ser vivo, né? É como o ser vivo passa o seu dia a dia ali. É a forma de ele viver, certo? Então, se duas espécies têm o mesmo nicho ecológico, o que é que pode acontecer entre elas? Pode acontecer uma competição, tá certo? E essa competição nunca vai ser benéfica, sempre vai ser prejudicial para uma das espécies. Aquela espécie que é mais fraca do que a outra, né, que está na competição, com certeza vai ser prejudicada, podendo até ser erradicada daquele ambiente, tá certo? Então, o próprio termo competição já nos faz pensar sobre uma interação que não é benéfica para uma das espécies, tá certo? Ok, gente? Vamos lembrar aí do princípio da exclusão competitiva. Olha, exclusão nunca é bom. Uma das espécies vai ser excluída, porque ela não tem os requisitos que a espécie mais forte tem, mais adaptável tem. Tá certo? Uma das espécies vai ser excluída, então competição é uma interação que não é benéfica para uma das espécies. Vamos adiante. A gente já estudou isso aí no vídeo passado, não vou nem entrar muito em detalhe. Vamos falar aqui, gente, sobre as interações tróficas, tá certo? São 3 interações tróficas, como a gente viu lá no segundo slide. Vamos começar pela herboviria. A planta, como nós sabemos, né, é um ser vivo autotrófico. Ela produz seu próprio alimento, tá certo? E então não é nem correto a gente dizer que a planta vai ser uma presa do cara que vai consumir a planta, do ser vivo que vai consumir a planta. E vocês estão vendo uma lagarta, um ser herbívoro. Herbívoros são aqueles seres que se alimentam de plantas, né? Então eu não posso nem dizer que a planta é uma presa dessa lagarta. Por quê? Porque a lagarta não vai matar a planta, ela vai consumir só parte das folhas, né? E talvez ela nem vá chegar a matar a planta, né? Caso contrário ocorre quando um ser vivo, como o caso de uma galinha, por exemplo, como o grão de milho, que é a semente
né? Está comendo a semente, ou seja, o que é que a galinha está comendo ali? O embrião da planta. Então ela já está evitando o nascimento dessa planta. Tá evitando que a planta venha ao mundo, né? Tá abortando a planta ali praticamente. Tá certo, gente? A herboviria, ela pode ter esses dois viés aí, ó. O cara que é o herbívoro, né? Ele pode consumir só parte da planta sem matá-la, mas também ele pode chegar até a matá-la, tá certo? No caso das gramíneas, por exemplo, um herbívoro vai lá, como o caso da vaca, da ovelha, do bode, os cervos vão pastar e possa ser que ele paste além da área de rebrote da planta e mate essa planta, não deixe mais ela rebrotar. Então pode acontecer herboviria nesses dois sentidos aí. Mas herboviria é a relação que acontece. Vamos definir aqui o que é herboviria. É a relação que acontece entre um animal e uma planta, tá bom? Então, com certeza quem vai ser muito beneficiado aí é o animal. Tá certo, gente? Vamos adiante. Próxima interação trófica. Predatismo ou predação. Aí vocês estão vendo a imagem de um leopardo, né? Matando o cervozinho aí. Pode parecer cruel, mas é uma interação que tem que acontecer para que haja a sobrevivência, né, da espécie do leopardo e também o controle da taxa de crescimento dessa espécie de cervos aí, né, para que ela não cresça de forma desordenada, tá certo? Para que não falte alimento para a espécie do cervo e também para as outras espécies que são herbívoros. Você está vendo aí um ser vivo herbívoro, que é esse veadinho aí, e o leopardo, que é carnívoro. Tem dois tipos de seres vivos aí. Na predação, no predatismo, tem dois tipos de seres vivos. A presa, é aquele cara que vai ser predado, e tem o predador, né? Quem é que vocês acham que vai ser beneficiado nessa relação? Com certeza quem vai ser beneficiado é o predador, tá certo? A presa não vai ter benefício nenhum, até porque ele vai morrer para servir de alimento para outro. Assim, gente? Então é uma relação onde apenas um sai ganhando. Tá certo? Vamos adiante. Tem vários exemplos de predação, né? A maioria acontece com seres vivos carnívoros. Certo? Então vamos lá. Parasitismo. Gente, existem dois tipos de parasitas. Certo? Então, vamos falar aqui logo sobre o parasitismo, que é o parasitismo. O parasitismo ocorre quando uma espécie, ela precisa das energias de outra. Parasita é aquele cara que vive às custas de outro. É uma espécie que vive às custas da outra. Certo? E nessa relação aí, o parasita sempre é beneficiado. Tá bom? Então vamos lá. No parasitismo tem dois tipos de seres vivos que fazem essa relação. Tem o parasita e o hospedeiro. Tá certo? O parasita é aquele ser vivo que vai viver às custas do hospedeiro. O hospedeiro vai dar todos os nutrientes, todos os benefícios necessários para que o parasita sobreviva. Então nessa relação aí, gente, já dá para sacar, né, que o hospedeiro não vai ter benefício nenhum. Só quem vai ter benefício é o parasita. Tá certo? E existem dois tipos de parasita, pessoal. Existem os parasitas internos, os parasitas que se alimentam internamente ao ser vivo, ao hospedeiro. Ele vive na parte interna do hospedeiro. E tem que são os endoparasitas, são os parasitas internos, e tem os ectoparasitas. Aí vocês estão vendo um endoparasita, certo? Me parece ser uma solitária. Parece que é uma solitária aí. Parece que o cara fez uma colonoscopia. Aí é o intestino grosso do cidadão
com um verme parasitando, sugando ali os nutrientes do intestino da pessoa. Então, gente, nessa relação aí a pessoa não vai ter benefício nenhum, pelo contrário, ela vai ser prejudicada. Possa ser que ela não venha a morrer, né? Até porque o parasita não é besta, ele não vai matar a pessoa, o hospedeiro assim também, porque ele precisa viver, né? Tá certo? Agora o parasita está sendo beneficiado totalmente. Aí é um endoparasita, porque ele está na parte interna do hospedeiro. Então vamos lembrar, parasitismo, tem dois tipos de seres vivos que fazem essa relação, o parasita e o hospedeiro. Falamos agora há pouco sobre a predação, tem dois tipos de seres vivos lá, a presa e o predador. Só um sai ganhando, né, gente? Vamos lembrar. Parasitismo, continuamos no parasitismo, agora sobre os ectoparasitas. Aí um mosquito da dengue, um Aedes aegypti, né? Sugando o sangue da pessoa, dessa vítima aí. Tem vários ectoparasitas, no caso do carrapato, do piolho, da pichilinga, né? Que são parasitas que vivem às custas do sangue de animais, né? E claro que o hospedeiro não sai ganhando nessa relação, só quem sai ganhando aí é o mosquitinho, né? E aí nesse caso aí possa ser que haja dois parasitas, o mosquito, né? E o vírus que causa a dengue, a chikungunya, a zika, que vai entrar na circulação e vai parasitar a pessoa por dentro, vai ser um endoparasita. O mosquito aí é um ectoparasita, mas ele pode conduzir, ele pode ser um hospedeiro de outros parasitas e levar um vetor, né, de outros parasitas e levar esses parasitas para a parte interna da pessoa. Então aí possa ser que existam dois parasitas, o ectoparasita, que é o mosquito, e o endoparasita, que é o vírus. Tá certo? Ok, gente? Vamos adiante. Vamos falar de coisa boa, né? Mutualismo. Gente, existem dois tipos de mutualismo. O mutualismo facultativo. Tudo que é facultativo, pessoal, é aquilo que o ser vivo só faz se ele quiser. Não é obrigatório, é o contrário de obrigatório. Tá certo? Tudo que se refere a facultativo é o contrário de obrigatório. Aí vocês estão vendo um caranguejozinho, eremita, né? Vivendo dentro de uma concha, de uma lesma que já morreu, e arrastando nesse conjunto todo aí. Esse caranguejo está arrastando esse ser vivo aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o mouse se movimentando, mas onde o mouse está se movimentando é outro ser vivo. Parece uma coisa só, né? Parece ser um ser vivo só, mas na verdade tem dois. O caranguejo, esse vermelhinho, dentro da concha, que não é um ser vivo, é um mineral, né? Está usando essa concha aí para se proteger, porque esse caranguejo aí ele tem um abdômen frágil, então ele dá o seu jeitinho, mas ele está conduzindo nessa concha uma anêmona do mar, que é um quinidário, certo? Que é um animal que tem vida fixa. Você observa que ele está pregado na concha aí, ó. Ele tem vida fixa, mas ele é um animal e ele se alimenta de pequenas partículas que passam na água, né? A água do mar tem as correntezas, e a correnteza da água leva nutrientes para essa anêmona. Ela tem uns tentáculos na extremidade dela. Não sei se dá para ver aí os tentáculos, certo? E ela captura seu alimento aí por esses tentáculos. Pode ser pequenos peixes, certo? Pode ser pequenos crustáceos, enfim, ela vai se alimentar. Mas tem um porém aí, ó. Essa relação aí se chama mutualismo. O que é que o mutualismo faz? O que é que ocorre no mutualismo? Todas as espécies que participam do mutualismo são beneficiadas, certo? Então qual é o benefício que o caranguejo vai ter aí? O benefício do caranguejo é porque a anêmona do mar, como ela é um quinidário, a maioria dos quinidários, certo? Para não dizer todos, produzem substâncias urticantes, substâncias que queimam para a defesa dele, para também capturar suas presas, paralisar as presas, um tipo de veneno, tá certo?
Então, o caranguejo, que não é besta nem nada, vai usar isso para sua defesa. Ele não consegue produzir essas substâncias, mas vai usar a anêmona para se defender. E qual é o benefício que a anêmona do mar vai ter? Não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei que a anêmona do mar, ela vive céssio, ela tem vida céssio, ela é presa. Então ela vai ficar dependendo de passar um alimento ali para ela poder capturar. E ela, aderindo a esse meio de vida aí, esse nicho, né? Ela vai poder se movimentar. Para onde o caranguejo for, ela vai. Então ela vai ter mais chances de capturar alimento. Então todos os dois estão sendo beneficiados. Isso é o mutualismo. E no caso desse mutualismo, ele é facultativo. Por quê? Porque o caranguejo não é obrigado a viver com essa anêmona aí, não. Se ele quiser viver sozinho, ele pode. Assim como também a anêmona pode muito bem viver lá sozinha, presazinha na pedrinha, né? Presa lá na pedra, presa no solo do mar, esperando sua presa passar. Ela não é obrigada a se aderir a esse caranguejo, não. Por isso que esse mutualismo é facultativo. Agora vamos falar do mutualismo obrigatório. Essa pastazinha verde que vocês estão vendo aí nem parece ser um ser vivo, mas é. Na verdade nem é só um, são dois. Aí tem a interação entre um fungo, certo? Um mofo, né? E algas, tá certo? Que são seres fotossintetizantes. Por isso que é verdinho desse jeito aí, tá cheio de cloroplasto aí, ó. Então qual é o benefício que esses caras vão ter? Primeiro, o fungo, ele se alimenta, né? Ele precisa respirar, precisa alimentar. E as algas são seres vivos unicelulares. Essas algas aí são unicelulares, não todas são, mas essa daí é. São frágeis e se elas ficarem expostas ao ambiente, né? Então as algas são seres frágeis, podem se desidratar facilmente. Elas fazem essa associação com os fungos que precisam de alimento. As algas são fotossintetizantes, vão produzir matéria orgânica para os fungos e os fungos vão dar proteção para as algas, certo? Os fungos vão abraçar as algas com suas hifas. A gente vai estudar os fungos posteriormente e a gente vai ver que eles têm qual é a sua estrutura corporal, né? Mas enfim, é uma relação benéfica para os dois. E existem vários tipos de mutualismo, né, obrigatório, como é o caso também das micorrizas, onde os fungos vivem nas raízes das plantas. As plantas vão ser beneficiadas porque os fungos vão capturar nutrientes do solo, certo? Vão passar esses nutrientes para as plantas vão dar um local para os fungos morarem, certo? Enfim, tem alguns casos aí de mutualismo, né? E no mutualismo, como visto, todos os seres vivos são beneficiados. É uma relação benéfica para ambas. Por isso que o nome é mutualismo. É um benefício mútuo, certo? A palavra mútuo significa que os dois seres vivos aí vão ser beneficiados. Tá certo? Aí nós estamos vendo a imagem de um tubarão rodeado de peixes, né, que são as rêmoras do mar. E nessa relação aí, galera, apenas um indivíduo é beneficiado. Entretanto, essa relação é diferente do que a gente já falou com relação ao parasitismo e ao predatismo. Tá certo? E a herbivoria, né? Um indivíduo aí apenas vai ser beneficiado, mas o outro não vai ser prejudicado. Lá no predatismo, no parasitismo, um é beneficiado e outro é prejudicado. Aqui não, né? Um indivíduo vai ser beneficiado, mas o outro não vai ser prejudicado e nem beneficiado. Ele vai ficar neutro ali na relação. O que é que essas rêmoras estão fazendo aí? Elas são também peixes, né? São peixes carnívoros, mas são muito pequenos para serem predadores nesse oceanozão gigante,
né? Então o que é que ela vai fazer? O tubarão, um predador super adaptado que é, né? Ele vai conseguir presas e quando ele for se alimentar dessas presas, algumas sobras vão ficar, né? E essas rêmoras vão se alimentar dessas sobras, certo? Isso lembra alguma coisa que na superfície do planeta, no continente, que outro exemplo de comensalismo a gente poderia citar, pessoal? Bem, a gente viu o predatismo, né? A predação, a gente viu que o predador mata a presa, no caso lá do leopardozinho pegando o cervozinho, e aquele cervo, o leopardo não vai conseguir comer tudo, certo? Vai sobrar algum resto. Quem é que vai buscar esse resto? Os abutres, né? Os urubus vão buscar esses restos alimentares e vão ser beneficiados com isso, tá certo? Me diga uma coisa, o leopardo vai ser prejudicado se o urubu for comer a carniça que ele deixou lá? Não vai ter prejuízo nenhum para ele. Então, o comensalismo, gente, é uma relação em que uma espécie é beneficiada sem prejudicar e nem ajudar a outra espécie da relação. Tá certo? Mas aquela espécie que vai ser ajudada precisa de outra espécie. Veja a rêmora aí, ela precisa do tubarão. Se o tubarão não comer, né, vai ficar difícil para ela. Mas o tubarão vai ser prejudicado em algum caso aí? Não vai. Né? Não vai afetar em nada aí a vida do tubarão, essas rêmoras estarem nadando com ele aí. Tá certo? Isso é o comensalismo. Vamos para a próxima relação, né, que é o inquilinismo. Inquilino. Inquilino lembra o quê? Moradia, né? O aluguel, né? Só que esse aí não paga aluguel não. Mas em compensação ele não prejudica ninguém. O que é que está acontecendo aí, ó? Vocês estão vendo aí algumas bromélias, certo? Que são essas plantazinhas verdes aí das folhas compridas, ó. Veja o mouse aí. E essas bromélias estão onde, ó? Estão sobre um galho, né, espesso de uma árvore de grande porte, certo? Então o que é que acontece? As bromélias se adaptaram para viver na superfície, na superfície de grandes árvores. Por quê? Porque elas, primeiro, elas estando altas assim, fica mais fácil para elas, né, se depararem com a luz do sol para fazer sua fotossíntese, certo? Então o principal motivo de elas estarem vivendo aí é esse. Lembrando que as bromélias não vão prejudicar a planta na qual ela está vivendo, tá bom? Então não tem prejuízo para ninguém aí no inquilinismo. Como vocês viram, no mutualismo, certo? No comensalismo e no inquilinismo ninguém é prejudicado, tá certo? Ninguém é prejudicado. Aí no inquilinismo, essa planta de grande porte nem vai ser ajudada, nem vai ser prejudicada. Tá bom, gente? Existem outros exemplos aí de inquilinismo. Vocês pesquisem, vocês sejam autodidatas e engrandeçam a aula do tio. Certo? Então um grande abraço aí para vocês. A gente finalizou o nosso capítulo aí de ecologia, eu acho que é o capítulo 10, se eu não estou enganado. Certo? Com a segunda parte do vídeo. Eu vejo que o vídeo deu mais de 20 minutos, por isso que eu dividi a aula em duas partes. Tá certo? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Boa quarentena e até a volta.